Bom, pessoal, então vamos continuar a nossa aula. Hoje a gente vai, então, entrar num outro autor desenvolvimentista, que é o Erik Erikson. Bom, o Erik Erikson é um psicanalista também, né, que nasceu e viveu aí em Frankfurt, na Alemanha, e começou os seus estudos aí com relação a vários encontros que ele teve com a Ana Freud, que é a filha de Freud, começou a se interessar por essa área. A princípio, ele era cirurgião plástico. Bom, ele entende o desenvolvimento um pouco diferente de Freud. Não está atrelado ao inconsciente, mas está atrelado às influências que a pessoa vive no seu contexto. Então, tem uma coisa importante que ele retoma a questão social que, segundo ele, ao criticar a psicanálise, ele não via que a psicanálise levava em conta o indivíduo e o meio. Bom, isso a gente discute melhor mais para frente, mas é a visão dele. Então, a teoria do desenvolvimento descreve que o crescimento psicológico ocorre através de estágios. Não ocorre ao acaso, depende da interação da pessoa com o meio que a rodeia. O Erik Erikson vai retomar o social para discutir, então, a questão do desenvolvimento. Cada estágio para ele é atravessado por uma crise entre uma vertente positiva e uma vertente negativa. O que é isso? Então, Freud não considerava que o desenvolvimento se dava a partir do amadurecimento da libido. Para o Erik, cada estágio contém dois sentimentos, o que ele chama de vertentes, né, ou habilidades, que vão ser, né? Peraí, são dois, que vão ser experienciados a partir do contexto que se vive e vai se sobressair ou a vertente sentimento positivo ou o negativo. Bom, tentar deixar mais claro para vocês quando a gente entrar nos estágios. Estágio 1. Estágio 1 seria aquele que se refere à confiança básica. Então, vamos lá, confiança básica, vertente positiva. Vou pintar de vermelho. E desconfiança básica, vertente negativa, vou pintar de azul. Como que a criança vai experimentar esses dois sentimentos, essas duas vertentes? Principalmente na relação com a mãe, a relação mãe-bebê, que vai designar aí essa vivência desses dois componentes. Como que é isso, gente? Então, a criança, ela adquire ou não uma segurança e confiança em si em relação ao mundo que a rodeia através da relação que tem com a mãe. O bebê experimenta situações que devem gerar segurança e confiança, como ser suprido se tem fome, ser acalentado quando chora, saber que a mãe vai e volta. Então, dependendo da forma com que ela vive essa relação com a mãe, ela vai poder aí desenvolver uma confiança ou uma desconfiança. Só queria lembrar o documentário, né, que a gente viu lá, que a mãe é o protótipo de todas as outras relações da criança. E é isso que esse autor traz, né? Se a mãe lhe der amor, cuidados, né, responder às necessidades da criança, ela acaba por desenvolver uma confiança no mundo, no meio. Se isso não acontecer, né, se não for uma relação satisfatória, a criança aí acaba experimentando sentimentos de desconfiança. Se a relação é segura, então as necessidades são satisfeitas e a criança tem melhor capacidade de adaptação às situações futuras, pessoas, as suas relações, né? Então ele vem aí falando dessa relação com a mãe como muito importante,
que se tem uma relação aí positiva, né, de amor, de cuidado, que a criança pode confiar no outro, ela desenvolve a esperança. Tá. Segundo estágio, autonomia versus vergonha e dúvida, que ocorre aí por volta dos 2, 3 anos de vida. A criança começa a ter necessidade de autocontrole e de aceitar o controle dos outros, vivendo esse rudimentar sentido de autonomia. Acho que aqui, gente, dá para a gente fazer uma alusão à fase anal do Freud, né? Nesse sentido de buscar o controle, né? De controlar a si e o outro. Aqui, a relação com os pais é fundamental, posto que eles irão ajudá-la a internalizar normas, e isso pode ocorrer de forma negativa, quando usam a vergonha ou a punição, ou de forma positiva, né? Quando tem todo um manejo aí para passar as normas para essa criança. É caracterizada por uma contradição entre a vontade própria e as normas, né? Então, esse conflito entre desejo e regras. E a atitude dos pais extremamente importante. Então, ó, pensa, quando a gente está falando de atitude dos pais, né, de papel da mãe, a gente está falando sempre de contexto, desse social que o Erik Erikson quer trazer para a gente. Então, aqui é importante, né, eles devem dosar uma forma equilibrada de assistir a criança e regrar a criança da melhor forma possível. Afirmar uma vontade é um passo importante na construção de uma identidade. O que é afirmar uma vontade? É ouvir a criança, dar a ela direito, né, de escolher, né, de se opor, né? Então, a birra, manifesta-se as birras, os porquês. Lembra também do documentário? Eu vou trazer o documentário sempre. O documentário, de novo, quando as especialistas trazem as birras como uma diferenciação, né, de mim, do eu e do outro, né? Eu sou eu tenho controle, eu faço birra, né? Bom, se tem aí um desenvolvimento bacana nessa fase, desenvolve-se o desejo. Iniciativa versus culpa. Então, pensa lá, vertente positiva, iniciativa, vermelho, né, que eu pintei, e culpa, vertente negativa. Como que essa criança, então, vai vivenciar isso? Bom, aí ela vai vivenciar conforme o seu meio. Nesse momento, a criança já vai explorar um pouco mais o seu meio com mais autonomia, né? Usando o corpo e a imaginação. A criança aqui já deve ter capacidade de distinguir o que ela pode e o que ela não pode fazer. A criança começa a tomar algumas iniciativas, né? Então, ocupar outros lugares na brincadeira, imitar os adultos. E aqui a importância desse adulto possibilitar novas experiências. Opa, possibilitar. Certo, pessoal? Vou diminuir a tela aqui que aumentou. Uma maior destreza para fazer, manipular, buscar alcançar suas metas, porém, também tem a questão da expectativa que os adultos têm sobre ela. Então, punições excessivas nesse momento podem restringir a imaginação e a iniciativa da criança. Virtude social desenvolvida, propósito. Então, o quarto estágio, ele vai chamar de diligência, produtividade, indústria, construtividade versus inferioridade. Então, para a gente ficar um resuminho aqui, né? Vamos pegar a produtividade como uma vertente positiva, pintar de vermelho, e a inferioridade como uma vertente negativa, vou pintar de azul. Bom, o que vai aí determinar
se esse conflito entre essa possibilidade que a criança tem dentro de si, esse sentimento de inferioridade, seja vivido e resolvido. Contexto. Qual o contexto da criança nesse momento? Dos 6 aos 11 anos de idade. Ela está indo para onde, gente? Para a escola. Então, aqui a gente pode fazer uma alusão com a fase fálica lá de Freud, né? Então, período que geralmente coincide com o ingresso da criança no ensino fundamental, quando suas tarefas se tornam mais complexas e, por consequente, aumentam as expectativas em relação ao seu êxito. Então, esse conflito entre produtividade. Sou produtivo? Ou não consigo alcançar essas novas experiências que estão surgindo, né? Escolarização, que a professora espera de mim, que o papai espera de mim, enfim. Embora vivencie novas conquistas conforme as exigências dos pais e professores, pode experimentar um sentimento de inferioridade por não conseguir dar contas dos novos desafios. Há um senso de inadequação e inferioridade, o potencial negativo desse estágio que pode advir de pais e professores que não encorajam a criança a valorizarem sua produtividade. Nesse estágio, a resolução positiva dos anteriores tem especial relevância. Então, a criança não chega aqui se ela não tiver desenvolvido os outros estágios, confiança, autonomia e iniciativa. Né? A criança não, se ela não tem esses estágios já bem resolvidos, ela não chega aqui podendo se sentir capaz. E aí, gente, uma coisa séria, né, que é esse sentimento de inferioridade, que pode levar a criança a diversos bloqueios cognitivos e até a patologias, né, se a gente for pensar em uma inibição intelectual, né, descrença nas suas capacidades e atitudes regressivas, né, a regressão, a criança aí não vai conseguir se sentir integrada, né, se ela tiver um sentimento de inferioridade muito grande. Questão-chave, eu consigo? Né? Acho que essa serei competente ou incompetente vai nesse sentido. Eu consigo ou eu não consigo? É a questão da autoestima, que a gente também viu no documentário. Então, a virtude social que se desenvolve é a competência, né? Se aí ela tem um ambiente que encoraja essa criança, que estimule, que aumente a sua autoestima, né? Se não acontecer isso, uma virtude negativa acontece nesse momento, que é o formalismo, a obsessão, né? Aquela criança que não consegue, então, ser espontânea. Identidade versus difusão. Então, até aqui, gente, ele estava falando da infância. Agora ele começa a falar sobre a adolescência. Bom, nesse período, então, desenvolve-se o senso de identidade, fase que coincide com a puberdade ou adolescência. Bom, gente, então, a chamada crise da adolescência. Vocês vão estudar bastante isso no próximo ano. E nesse momento, o Erik Erikson é um grande autor nesse sentido, né? Ele vai falar que aqui é uma crise fundamental, né? Que é a aquisição para ele de uma identidade psicossocial pelo adolescente, ou seja, a compreensão de quem ele é e do seu papel no mundo. Vou pôr de outra cor porque isso é positivo. Então, fatores que contribuem para a confusão da identidade. Bom, para um desenvolvimento negativo. Vamos pensar, perdas dos laços familiares e apoio no crescimento. As expectativas parentais e sociais diferentes aí no grupo de pares. Dificuldade de lidar com a mudança na adolescência, são muitas mudanças. Falta de laços sociais, uma criança desamparada, né, tanto em relação à família quanto a amigos, e o insucesso aí no processo de separação emocional entre a criança e as suas figuras de ligação. Então, são vários lutos que ocorrem nessa adolescência. É fundamental o período de moratória, então é um tempo que o jovem tem a possibilidade de explorar hipóteses e escolher novos caminhos. Então, novas identificações, novas crenças, né? Chamados jovens transgressores.
Por outro lado, um contexto social não estruturado pode levar a uma crise na identidade. Então, às vezes, não é possível separar a crise da identidade com um contexto histórico que se insere o indivíduo. Então, momentos de crise como guerras, epidemias e revoluções influenciam a vivência do adolescente, tanto nos seus valores quanto na sua formação de identidade enquanto exemplo mesmo, né? Então vamos pensar, jovens aí que viveram em momentos históricos de ditadura, né? Tiveram aí a sua identidade toda atravessada pelo momento histórico com que viveram. E a gente vai pensar hoje, né, no nosso contexto aí de epidemia, de pandemia, né? Como que isso também atravessa os jovens e a gente na nossa formação de identidade. Os outros têm um importante papel na definição da identidade dos jovens, né? O jovem vê refletido em seu grupo amigos, parte de sua identidade e preocupa-se muito com a opinião dos outros. Então, uma coisa muito importante nesse momento são os grupos que se colocam para os adolescentes, permitem identificação e partilha de experiências. Muito comum nesse momento, as chamadas panelinhas, né, gente? Que vocês encontram aí nos corredores, né, nas escolas, nas salas, enfim. Então, o adolescente vai adquirir a sua identidade, né, se tornando fiel e coerente a uma sociedade, uma ideologia, profissão, que é também uma tarefa desse estágio, escolha profissional, né, algo que o adolescente vai precisar se entranhar nesse momento. A formação da identidade envolve a criação de um sentido de unicidade. A unicidade da personalidade é sentida por si e reconhecida pelos outros quando tem certa consistência ao longo do tempo. Então vamos pensar, né? Essa unicidade começa lá com a separação, mãe e filho, com as birras, né? E acaba por se concretizar nesse momento aí da adolescência. Profissional. A escolha profissional faz muito parte disso. Então, questão-chave: quem eu sou, virtude social desenvolvida, princípios, né, fidelidade a si mesmo, e vertente positiva, socialização. Aí ele vai descrever sobre outros estágios, que é o estágio dos 21 e dos 40 anos. Eu não vou me debruçar tanto nesses estágios, porque o nosso foco é a infância, né, gente? Então, ele vai falar que a etapa aí principal nesse período são estabelecer relações íntimas, né? Então, momento que a pessoa começa a estabelecer relacionamentos, não só afetivos, mas no trabalho, a cuidar da família, enfim. Vertente social aí desenvolvida seria o amor. Dos 30 aos 60 anos, o indivíduo, então, passa a se descentrar de si, a pensar menos em si e a se preocupar com a sua produtividade e as gerações futuras, né? E aí ele pode também, né, como um aspecto negativo, ficar estagnado, sem preocupações, né, e aí parar no tempo. Bom, caracterizado pela necessidade de orientar a geração seguinte, fase de afirmação pessoal no mundo, possibilidade do sujeito ser criativo, preocupação com as gerações vindouras. Essa preocupação aí com não só com os filhos, gente, mas com o outro, né, em cuidar do outro. Também é algo bastante em pauta aí nos nossos dias atuais. A vertente negativa levaria o indivíduo à estagnação nos compromissos sociais, falta de relação, preocupação exclusiva com si mesmo, né? E o egoísmo. Mas, se tudo corre bem, aí se o meio influencia, né? Isso é importante. De forma positiva, a gente tem uma virtude estabelecida que é o cuidado do outro. Bom, aí a gente tem, então, vamos voltar aqui antes. A velhice, que é esse estágio que ele vai ter a crise da integridade e o desespero, que seria a última idade, né? Uma avaliação do que o indivíduo fez ao longo da vida. Seria esse conflito que o indivíduo vive nessa fase. Quando a avaliação
é negativa, então, o que eu tenho? Opa! Quando a avaliação é negativa, eu tenho a sensação de tempo perdido, de que a vida não valeu a pena, e quando é positiva, é um sentimento de integridade, serenidade, né? E a vertente aí que se estabelece nesse balanço, né, entre, bom, vivi coisas boas, né, tive sonhos realizados, ou não tive sonhos realizados, agora já é tarde. O que se estabelece é a sabedoria, né? A questão chave, então, da velhice. Valeu a pena ter vivido o que eu vivi. Bom, gente, a questão é: o Eric Erikson vai propor vários estágios. Eu vou escrever para vocês aqui para ficar mais claro. Então, o autor propõe vários estágios que são permeados por conflitos e que, a partir de como esses conflitos são vividos no seu contexto, pode surgir habilidades, né? E um desenvolvimento positivo ou negativo, certo? Então, passei por um estágio, confiança e desconfiança, né? Aquele conflito. As minhas experiências nesse estágio não foram boas o suficiente, não vou desenvolver a habilidade de confiança, né? No mundo, nas relações, no outro. Vou acabar desenvolvendo aí uma desconfiança, e isso se dá por conta principalmente do meu contexto. O outro estágio, autonomia ou vergonha. Bom, eu vou viver esse conflito aí, nesse momento, e dependendo do tipo de relação que eu tiver, da qualidade, da riqueza de relação que eu tiver, eu vou desenvolver aí uma autonomia ou sempre uma insegurança, né, que eu vou carregando. Então, eu vou passando por esses estágios e é bastante interessante porque a forma com que eu vivencio esses conflitos que vão surgindo depende do meio. Então, uma grande contribuição de Erik Erikson é que podemos compreender o desenvolvimento do ser humano em todo o seu ciclo de vida, compreendendo o que teoricamente seria normal e o que facilitaria o reconhecimento do anormal ou do patológico, sempre ligado ao contexto social. Bom, pessoal, dúvidas, questões? Vamos conversar lá no fórum, então? Esse autor aí é um autor da psicanálise que vem trazendo essa intersecção bem legal com o social, com os conflitos. Eu sei que essa questão aí de uma vertente positiva, uma vertente negativa, às vezes pode ficar meio confusa, né? Então, você vê que a cada ano ele vai colocando aí que um conflito se sobressai na gente, e conforme a gente resolve esse conflito, né, muito influenciado pelo nosso meio, a gente vai desenvolver uma habilidade ou a gente não vai desenvolver uma habilidade, pelo contrário, né, a gente vai desenvolver aí uma questão deficitária, né? A gente vê, por exemplo, que a autoestima baixa, o sentimento de inferioridade pode levar até uma inibição intelectual. Certo, pessoal? Então é isso. Conversamos mais lá no fórum. Um beijo.